aquele momento que você faz a transição de uma linguagem de programação, por exemplo, você já programa em Java ou você já programa em C Sharp e resolve então aprender Python. Esse tipo de vídeo que nós vamos falar agora é um tipo de vídeo no qual auxilia, ele ajuda as pessoas que estão dando os primeiros passos, estão conhecendo a sintaxe comum do Python. Vamos lá? Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Me chamo Rubem Júnior e este é o terceiro vídeo de um curso de Python que nós estamos oferecendo aqui no canal. Já tivemos o primeiro vídeo, que foi a aula inaugural, o segundo vídeo, no qual nós instalamos as ferramentas que nós vamos utilizar no decorrer de todo o nosso curso. E agora, esse terceiro vídeo é o que nós chamamos, então, de sintaxe comum do Python, no qual nós vamos começar a ver algumas coisinhas são extremamente essenciais para que nós possamos desenvolver, para que nós possamos, de fato, cair matando em cima do Python. Claro que antes, eu preciso pedir para você, caso você não seja inscrito no canal, se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Esse é o nosso famoso I3Cs, ok? Isso ajuda o engajamento do canal, isso faz com que você tenha, esse canal tenha relevância, o YouTube entenda o engajamento e, claro, recomende e esse canal chegue a mais e mais pessoas, assim como você está fazendo, faça a transição aí para o Python, ok? Bom, só que eu não posso deixar de falar, claro, nós temos uma comunidade no nosso WhatsApp. Caso você queira se inscrever, caso você queira entrar num dos grupos, basta você acessar aqui no comentário fixado, nos comentários fixados, na descrição do vídeo, claro, você vai ter ali todas as URLs dos nossos grupos. Nós temos grupos de Linux, inclusive o curso de Linux está em pleno andamento. Nós temos grupos de Java, Shell Script, curso de JavaScript. Nós temos aqui o nosso grupo do Python, ok? Lógica de programação, inteligência artificial, gerenciamento de projetos, banco de dados e cloud. Ou seja, todas as playlists que nós temos aqui no canal viram um grupo no WhatsApp para que você possa trocar informação, para que você possa, então, compartilhar aí todos os seus conhecimentos e trocar informação com outras pessoas. Bom, vamos embora lá? Para que nós possamos não ficar enrolados aqui com o nosso conteúdo. Bom, pessoal, primeiramente, vamos abrir aí a nossa ferramenta. Nós instalamos no vídeo 2, tá? O PyCharm. Deixa eu abrir ele aqui, compartilhar com você a minha tela. Lá. E bonitinho, beleza. Tá aqui o nosso PyCharm. A primeira coisa que nós vamos fazer é abrir um novo projeto. Qual será o nome do projeto? Chama aqui de primeiro projeto. Onde eu vou salvar esse projeto? Eu vou deixar salvo aqui no próprio diretório. Aliás, minto, eu vou criar lá na minha unidade D. Aí você faz conforme você achar correto. Eu vou criar aqui uma pasta chamado Python. E aí você salva o nome do seu projeto. Beleza? E aqui eu não vou criar o repositório Git nem nada, eu apenas vou executar. E aqui, ó, o que ele está falando? Ele vai executar os meus programas utilizando o Python 3.12 que nós instalamos na aula anterior. Bom, projeto criado. Desculpa que ele está... A transição que ele puxa para outra tela, eu preciso puxar para cá. Só um minutinho que ele está criando. Ok, projeto criado. Só um minuto, projeto criado. Agora, vamos ao que interessa. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar um novo arquivo. File, new file, ou seja, ó, Python file. Nome do nosso Python, primeiro, enter. Ele vai criar, então, o nosso primeiro .py. A primeira coisa que nós vamos ver aqui, pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Quando eu preciso, tá? Quando eu preciso imprimir qualquer coisa na tela, basta eu digitar a palavra print e vamos colocar ali o nosso Olá Mundo. Só um minutinho. Deixa eu fazer aqui para melhorar
a nossa visualização. E colocar aqui a fonte de... Agora não. Agora ficou melhor. Então, se eu quiser imprimir qualquer coisa na tela, eu simplesmente dou a palavra print e vou imprimir o que eu quero imprimir. Ó, para executar, ou eu pressiono Shift F10, ó, ou eu pressiono esse botão, eu posso pressionar Shift F10 e dar o mesmo resultado. Uma coisa importante que nós devemos lembrar é que o Python ele é uma linguagem interpretada, ou seja, ele sempre vai executar de cima para baixo. Ok? Primeira coisa. Segunda coisa, Python ele é case sensitive, assim como o Java também é case sensitive e boas partes da linguagem de programação é case sensitive. No caso, o Python ele é também case sensitive. Agora, quando você declara, por exemplo, a variável nome, por exemplo, nome, recebe UBITs, beleza? Para que você possa imprimir esta variável, conforme a linguagem, print nome, beleza? Executou, Shift F10, está lá a nossa variável nome. Porém, uma coisa que nós podemos fazer, e aqui tem uma informação importante, começa as diferenças do Python. Quando você faz uma declaração, essa declaração ela é baseada em linha. Ou seja, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, tá? Para que você possa não cometer os mesmos erros que, aliás, não tentar fazer coisas que você faz em outras linguagens aqui no Python, tá? Então, uma linha, quando ela for interpretada, ela vai ser então traduzida e ela vai ser executada. Por exemplo, declarada, vamos declarar que a variável no 1 recebe 10, no 2 recebe 20 e no 3 recebe 30, beleza? Se eu quiser, por exemplo, executar da seguinte forma, ó, retorno, resultado, recebe no 1 mais no 2 mais no 3, ok? Isso nós já sabemos que vai funcionar, porque nós temos aqui uma declaração em linha. Observe que eu estou falando uma declaração em linha, no qual no 1 será somado com no 2, no 2 será somado com no 3. Se eu executar aqui, resultado 60. Porém, em outras linguagens, e aqui é o ponto que o Python ele tem de diferencial, se eu fizer assim, ó, resultado, recebe no 1 mais, ó, num 2 mais, num 3. Em outras linguagens, isso aqui vai funcionar perfeitamente. E mais, vou fazer um adendo aqui de informação. No Java, você finaliza a linha com um ponto e vírgula, ok? Aqui no Python, você não finaliza pelo ponto e vírgula. Você pode finalizar por um ponto e vírgula? Claro, quando você está fazendo uma declaração, a gente chama de declaração continuada, perfeito, você pode fazer esse tipo de coisa. Porém, aqui no Python não. Deu um Enter, é uma nova linha, é uma nova declaração, tá? E aqui, se você observar, o próprio PyCharm já está indicando que temos um problema aqui. Por quê? Você está fazendo, então, a execução de no 1 mais quebrou a linha, no 2 mais quebrou a linha. Nesse cenário, observe uma coisa. Quando você tem uma declaração, resultado, recebendo, ó, vou botar aqui, print, resultado. Quando você tem uma variável que ela vai receber múltiplas linhas na sua declaração, tá? Você precisa utilizar-se do caractere especial contra barra. Observe uma coisa, um ponto importante. Ó, o próprio PyCharm está dizendo que nós temos 4 erros de código, de digitação de código. Quando você executa, ele executa vai fazer a interpretação, porém, na interpretação dele, ele fala, opa, temos uma sintaxe inválida. O que quer dizer isso? Quer dizer que você está incluindo naquela linha uma quebra, porém, essa quebra não pode ser interpretada. Para que isso aconteça, pessoal, você precisa colocar um contrabarra para que você possa, então, juntar as declarações.
Observe como que isso é um pouco diferente das demais linguagens. Ou seja, quando você vai fazer uma declaração por múltiplas linhas, tá? Você precisa concatenar, vamos dizer assim, essa declaração utilizando aí o contrabarra para você concatenar. E aí, quando você executa agora, perfeitamente executando, a sua classe aí, o seu arquivo está funcionando corretamente. Beleza? Porém, tem um cenário que é importante nós observarmos que você não precisa fazer esse tipo de declaração. E aqui tem um ponto importante. Onde que eu estou querendo que você... O que eu estou querendo que você observe aqui, ó? O que eu estou querendo que você observe não é o que está fazendo cada um dessas declarações, ou até mesmo essa declaração de variável. Calma, nós vamos ver isso mais no próximo capítulo. O que eu quero que você preste atenção são as nuances da linguagem Python, tá? São os pontos diferentes e lá na frente eu não vou precisar de explicar isso para você. Lá na frente eu vou simplesmente botar, passar o conteúdo, digitar o código, explicar o conceito, mas eu não tenho que explicar o porquê que eu estou colocando uma contrabarra, tá? Então é importante que você se atente a esses detalhes, principalmente se você já é um programador em outras linguagens e que está chegando aqui de paraquedas no Python. E você que é iniciante, você já vai começar a ver o Python com o olhar do próprio Python, beleza? Então, para que você possa fazer declarações de múltiplas linhas, se faz necessário que você concatene com um contrabarra. Agora, tem um cenário que você não precisa utilizar isso. Por exemplo, ó, vou colocar aqui uma observação para você colocar aí no seu código também. Declaração com múltiplas linhas, quebre com o contrabarra. Então, essa aqui é a primeira observação. E, claro, comentário sempre começa por contrabarra. Você não tem o comentário barra. Tá claro? Beleza? Essa aí é uma outra característica aqui do Python, é que os comentários sempre virão a partir de um contrabarra. Aliás, um jogo da velha, né? Um hashtag. Agora, vamos lá. Ó. Outra observação importante que nós devemos levar em consideração. Quando você usa, ó, e você não precisa dar quebra por contrabarra. Observe uma coisa, por exemplo, vamos lá, ó. Vamos declarar aqui, vamos usar aqui, ó, dia, semana, recebe, ó, segunda, vírgula, terça, vírgula, quarta, vírgula, quinta e vírgula, sexta. E aqui tem um ponto importante, olha só. Só que nós vamos fazer o seguinte, ó, segunda, vírgula, coisa aqui, terça, quarta, quinta e sexta. Observe que nesse caso aqui, ó, semana. Observe, pessoal, que nesse caso aqui, ó, não apresentou o mesmo erro que tinha apresentado aqui em cima. Por quê? Porque nós estamos utilizando o abre-chaves e o fecha-chaves. Nesse cenário aqui, ele vai funcionar perfeitamente. Ok? Então, ó, utilizou chaves, colchete ou parênteses, você não precisa se preocupar. Por quê, pessoal? Porque o Java, o Python, ele vai entender que tudo que está dentro do abre-chaves e o fecha-chaves é uma continuação da declaração. Aqui, diferente, como eu falei lá no início, para que você possa ter uma declaração, um statement, é necessário que você tenha uma identificação de quando começa e quando termina. Quando começa e quando termina. Nesse caso, termina onde? Termina quando você dá um Enter. E nesse cenário aqui, ó, por exemplo, na linha 13, o nosso resultado recebendo no 1 mais, no 2 mais, no 3, eu não tenho, primeiro, a finalização dessa linha. Segundo, eu não tenho um comando aqui na frente. Então, a indentação é uma coisa extremamente importante aqui dentro do Python, tá? Nós vamos ver mais à frente que sem a indentação você tem problemas,
Presta atenção nisso, que também isso aqui é uma das coisas chatinhas do Python. Você precisa prestar atenção e você precisa se atentar, ok? Bom, no nosso caso aqui, ó, o que, que nós vamos observar também que é um pouco diferente das outras linguagens. Quando você trabalha, por exemplo, com informações que usam aspas, você normalmente, ou você começa por aspas e você finaliza por aspas. Se você precisar de trabalhar com aspas simples, você começa com aspas simples e você finaliza por aspas simples. Porém, aqui no Python, nós temos o conceito de aspas simples, aspas duplas e aspas triplas. Imagine que eu queira declarar a seguinte, imprimir na tela a seguinte variável, tá? Rubens Monteiro do Nascimento Júnior. Olha só o que eu quero imprimir, tá? Em outras linguagens, você tinha que fazer um cambalacho do caramba para você conseguir fazer isso. No caso do Python, tá? Como que eu faço o uso desse esquema de aspas triplas, duplas e aspas simples? Observe, nome, ó, nome recebe aspas triplas, beleza? Rubens, aspas simples, Monteiro, ok? Do, aspas dupla, Nascimento e Júnior. O que, que vai acontecer aqui, pessoal? Olha só, print L, ó, print nome, ok? O que, que vai acontecer aqui, ó? Ele vai imprimir aspas triplas. Você pode utilizar ela para incluir dentro de uma string tanto aspas simples quanto aspas dupla. Observe que aqui ele imprimiu o conforme nós pensamos aqui em cima, ele incluiu aqui a aspa simples e ele incluiu a aspas dupla dentro da nossa variável. Observe quão poderoso o Python se torna nesse cenário, porque se fosse em outra linguagem, você tinha que fazer a gambiarra do contrabarra e tudo mais, beleza? Então, é importante que você entenda essa utilização, porque lá na frente, conforme eu disse, nós vamos estar implementando, nós vamos estar utilizando aí, e é importante que você observe esse tipo de coisa, beleza? Outro ponto importante, como que eu faço para que eu faça a leitura da tela, do teclado, ok? E jogue para dentro de uma variável, tá? Nesse cenário aqui, nós vamos utilizar o que nós chamamos de input. Até o Python 2, nós tínhamos lá o raw input e nós tínhamos o input. O raw input, ele fazia a leitura direto e mandava para a variável. Já o input, ele fazia uma verificação, se era string, se era float, se era double, e mandava para a variável, tá? No caso do input, ele vai retornar uma string, ok? E depois você trabalha com conversão, conteúdo que nós vamos ver no próximo, no próximo conteúdo, nas próximas aulas, tá? Aqui é apenas a primeira parte, é o primeiro boas-vindas aqui do nosso Python, tá? São as nuances. Nesse caso aqui, ó, se eu quiser, por exemplo, declarar a minha variável nome, digite o seu nome. Observe que nesse cenário aqui, ó, nós diretamente colocamos ali a variável nome e ela vai receber, vai dar um input em cima dela. E aqui nós vamos dar um int nome. Então, o nome que eu digitar, observe aqui, ó, ele vai abrir para mim aqui o prompt. Eu vou colocar lá Rubens Júnior e ele vai imprimir o que eu digitei. É importante nós observarmos, pessoal, que esse tipo de entrada, esse tipo de coisa, nós vamos, tem essas nuances, tem essa diferença que é importante você já conhecer. Primeiro o contato que você tem, entender essas diferenças, entender, claro, esses poderes, para que nós, quando nós formos trabalhar e nos próximos conteúdos, isso já está fácil para você, isso já está simplificado para você e, claro, a gente consiga aí desenvolver o conteúdo sem problemas. Agora, uma outra coisa importante é quando você faz múltiplos tratamentos na mesma linha. Observe, aqui em cima eu disse para você que você finaliza uma linha quando você dá um Enter. Mas nada me impede, por exemplo, de eu fazer o seguinte, ó,
data, eu vou fazer aqui o input, digite uma data, ok? Depois, na mesma linha, observe uma coisa, ó, ponto e vírgula, print data. Nesse cenário, pessoal, o que acontece? O interpretador vai saber que isso aqui é um valor, é uma informação, é um código, ponto e vírgula, delimitou outro código, outra informação. Nesse cenário aqui, ó, observe, vou botar aqui o meu nome, por conta da linha anterior, uma data 03, ou melhor, 23/07/2024. Observe aqui, ele leu a informação, armazenou na variável, ponto e vírgula, continuou a minha expressão. Bom, por que isso é importante? Porque caso você veja um código com essa estrutura, você sabe que nós estamos fazendo, então, múltiplos tratamentos na mesma linha, tá? E para que nós possamos finalizar, e aqui para reforçar principalmente a questão da indentação, tá? O Python, ele não tem ali um limitador, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui do if, tá? Onde começa um if, onde termina um if, quando você tem um if de uma única linha, de múltiplas linhas. Na verdade, o que eu quero chamar a atenção aqui não é para a estrutura do if, e sim para a indentação que você precisa prestar atenção no Python. Por exemplo, if, vou pegar aqui, ó, nome é igual Rubens. Ó, if nome for igual Rubens. Observe, olha só, observe uma coisa aqui, ó. Enter. Observe que o meu próprio PyCharm, ele já colocou ali a minha indentação naquela linha. Print, nome foi, ó, foi Rubens. Vou dar um Enter. Observe aqui, ó, else, dois pontos. Observe que ele já posicionou ali a minha linha de digitação. Não foi Rubens. E finalizei um print fim de código. Observe que nesse caso aqui, ó, eu comecei essa condicional aqui. Lembrando, pessoal, não se atente à estrutura. Eu quero que você entenda essas nuances do Python, tá? Quando eu coloquei aqui essa palavra reservada, if, dois pontos, e comecei a digitar, observe que o meu próprio PyCharm já colocou aqui embaixo o quê? Já colocou nome, okay? Nome. Ele já colocou aqui o meu código começando aqui embaixo dessa indentação. Observe que, peraí, if, olha a bagunça que eu já comecei a fazer aqui, ó, saída e indentação, ó, saída e indentação. Ele já se perdeu. Ou seja, cheguei para cá, ele já se achou. Pessoal, é extremamente importante que você se atente a isso, porque um simples espaço errado já bagunça o seu código. Até você lembrar, até você perceber o que aconteceu, a casa já foi pro brejo. Então, por isso que é importante essa primeira aula, para que você possa entender essas nuances, tá? Para você poder poder não passar esse tipo de sufoco. Observe aqui, ó, organizei o meu código. Esse if aqui, por exemplo, nessa estrutura, se eu fizer isso aqui, ó, print, foi. Ó, observe aqui o que ele já se perdeu. Ele não sabe onde que o if começa, onde que o if termina. Por quê? Indentação, pessoal. Se você não está acostumado na sua outra linguagem identar, você vai ter problema aqui no Python. Por isso que é importante que você tenha esta consciência. Nesse caso aqui, observe lá que nós estamos executando. Vou botar qualquer coisa aqui. Olha lá, ó, código executado corretamente, tá? Então, pessoal, é extremamente importante que você tenha esta consciência. É extremamente importante que essa aula aqui a importância dessa aula é exatamente para te mostrar essas nuances, para que você possa não passar aperto quando você de fato estiver programando em Python.
Beleza? Agora, a próxima aula, claro, nós vamos começar então a falar sobre declaração de variáveis, tipos de variáveis, nós vamos falar sobre palavras reservadas. Então, é extremamente importante que você tenha a aula 2, configurado, a aula 2, que é a configuração. Esta aula aqui tem essa visão inicial, para que nós possamos, então, cair matando em cima do Python. Claro que antes, eu preciso pedir para você, caso ainda não tenha inscrito, se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, que isso ajuda e ajuda muito o canal aqui no engajamento, no crescimento do canal, ok? Vou finalizar esse vídeo com uma recomendação do próprio YouTube para você, tanto de playlist quanto de vídeo, para que você possa assistir aqui do canal. Muito obrigado e não perca a próxima aula.